Ô Sidney, e aí, tentando puxar um pouco até mais das observações e das análises de curto prazo, né? Curto, médio prazo, vamos dizer assim. A gente está nesse ambiente onde chegou no pico do juro, a gente vai ter reunião de política monetária, a gente tem os dados de inflação, a gente tem Estados Unidos, uma série de fatores aí que influenciam, inclusive, o humor do mercado, e a gente vê, de repente, até um fluxo interessante, a gente vê Bolsa renovando algumas máximas, mesmo num clima mais de velório por alguns atores do mercado. Eu queria entender um pouco da sua percepção para esses movimentos de curto prazo, né? Se o fluxo pode vir num ambiente de dólar mais fraco globalmente, num ambiente até de uma rotação, né? Saída de alguns títulos, alguns ativos americanos para mercados emergentes, e aí quem poderia se sustentar, se beneficiar nesse movimento mais de curto prazo por aqui? Como que você está analisando todo esse contexto e olhando para o nosso mercado, as empresas, os setores que talvez capturem melhor essa dinâmica? Como nós temos uma série de incertezas no contexto local, tá? A preferência dos grandes investidores, lembrando que a maior parte dos recursos que circulam para investimentos aqui dentro do mercado brasileiro, quando a gente fala, por exemplo, da renda variável, bolsa de valores especificamente, ela vem do gringo. Então, ali, 70%, 80% dos recursos que entram para investimento nesses papéis são do mercado internacional. E esse investidor do mercado internacional, ele acaba monitorando muito a condução de inflação, a política monetária em um âmbito mundial. E aí, quem manda no mundo, basicamente, quem está ali na cabeça do mundo quando a gente fala de negócios, é o mercado norte-americano. Nós tivemos uma expansão muito grande, uma alta muito grande recentemente de boa parte dos papéis, né, não tão recentemente, mas assim, este ano, de boa parte dos papéis das bolsas norte-americanas. E esses grandes investidores, eles tentam, obviamente, o tempo inteiro, tentar capturar prêmios que sejam interessantes com riscos um tanto quanto controlados. O andar da carruagem da economia brasileira tem uma ligação muito forte também de como anda a economia norte-americana, se ela está sustentável, se nós temos ali, por exemplo, um contexto inflacionário de uma forma controlada, se arrefecendo, como a gente acaba vendo em alguns indicadores recentes, e principalmente a iminência de um corte da taxa de juros no mercado norte-americano. Porque, por exemplo, os títulos de tesouro norte-americano, eles funcionam no sentido popular da palavra como um buraco negro para imã de recursos desses grandes investidores. Então, se eu tenho uma economia norte-americana que agora no título de dívida lá já não vai pagar tão bem, e se eu tenho, né, um contexto de redução da taxa de juros iminente ali para o mercado norte-americano, as economias dos países emergentes, elas tendem a performar melhor. Sendo assim, este cenário torna favorável, né, e acaba instigando o apetite desse grande investidor para colocar recursos dentro desse país, como é o caso do mercado brasileiro. E esse investidor que faz esse movimento, ele tende a dar preferência para empresas que são perenes, então empresas que têm histórico relevante, que não são grandes apostas. Aí a gente pode ir para o setor de banco, setor elétrico, setor das commodities, que tem uma grande relevância aqui no mercado brasileiro. Então eu vejo mais um alinhamento para esses setores do que setores que são mais, digamos que têm uma volatilidade muito grande, tá, da sua performance financeira.